Oi pessoal, hoje eu vou ler uma das histórias que tem dentro do livro que chama Os Contos da Rua Brocá. O autor chama Pierre Gripari, não sei se é assim que fala, mas a editora desse livro aqui chama Martins Fontes e o nome da história que eu vou ler hoje é A Fada da Torneira, que fica na página 87 desse livro. Começa com essa imagem aqui, ó. Pegando? Aí. Era uma vez uma fadazinha muito boazinha, que morava numa fonte, não muito longe da cidade. Antigamente, a Gália não era cristã, e os gauleses adoravam as fadas. Naquele tempo, as pessoas daquela cidade adoravam aquela fada. Elas levavam flores, bolos e frutas para ela. Nos dias de festa, vestiam suas roupas mais bonitas e iam dançar à beira da fonte. Um dia, a Gália se tornou cristã, e o padre proibiu as pessoas do lugar de levarem oferendas e ficarem dançando em volta da fonte. Ele achava que as almas das pessoas iam se perder e que a fada era um diabo. Os moradores da cidade sabiam que aquilo não era verdade. Mas ninguém dizia nada, porque todos tinham medo do padre. No entanto, os mais velhos continuavam indo escondidos colocar seus presentes perto da fonte. Quando o padre ficou sabendo, ficou vermelho de raiva. Mandou colocar uma grande cruz de pedra no lugar, depois organizou uma procissão até lá. Ao pé da fonte, ele pronunciou um monte de palavras mágicas em latim para expulsar a fada. Para expulsar a fada. Durante 1500 anos, ninguém mais ouviu falar na fada, e todos achavam que o padre tinha conseguido fazê-la fugir. Os velhos morreram, os jovens quase a esqueceram, e as crianças pequenas nem sabiam mais que a fada tinha existido. Até os padres, seus inimigos, deixaram de acreditar nela. Paciência, pensava a fada. Nosso tempo passou, mas o tempo dos cristãos também vai passar. Um dia, essa cruz vai cair aos pedaços e eu vou ser livre outra vez. Um dia, 2 homens passaram perto da fonte. Eram 2 engenheiros. Eles notaram que a água era clara e era muita e resolveram utilizá-la para abastecer a cidade próxima. Algumas semanas depois, chegaram os operários. Tiraram a cruz para não atrapalhar o trabalho deles. A ida era um jeito de captar a água e levá-la até a cidade através de canos. Foi assim que um belo dia a fada foi parar dentro de uma canalização. Percorreu quilômetros e quilômetros sem saber o que estava acontecendo. À medida que ela ia avançando, o cano ia ficando mais estreito e ia se dividindo numa porção de canos secundários. A fada virava para a esquerda, virava para a direita, até que por fim ela foi parar numa torneira de cobre, em cima de uma pia. Foi sorte, porque ela podia ter ido dar numa descarga. Então, em vez de fada da torneira, ela ia ser fada da privada. Ainda bem que isso não aconteceu. Aquela torneira era de uma pia de cozinha, e a cozinha ficava no apartamento de uma família de operários, formada pelo pai, a mãe e 2 meninas. A fada ficou muito tempo sem se mostrar para eles, pois as fadas não aparecem de dia. Elas só saem depois da meia-noite. Como o pai e a mãe trabalhavam muito e as filhas iam para a escola, todos iam dormir no máximo às 10 horas e ninguém abria a torneira durante toda a noite. Mas um dia, a filha mais velha, que era gulosa e mal educada, levantou por volta das 2 horas da manhã para assaltar a geladeira. Comeu uma coxa de frango, chupou uma mexerica, enfiou o dedo no pote de geleia, lambeu e depois ficou com sede. Ela pegou um copo e abriu a torneira. Mas em vez de água, o que saiu da torneira foi uma mulherzinha bem pequenininha, de vestido lilás, asas de libélula, segurando uma varinha com uma estrela dourada na ponta. A fada, pois era ela, pousou na beirada da pia e falou com uma voz musical. Bom dia, Martini. Eu me esqueci de dizer que a menina se chamava Martini. Bom dia. Quer me fazer um favor? Pediu a fadazinha. Me dê um pouco de geleia? Como eu já disse, Martini era gulosa e mal educada. Mas quando viu que a fada estava bem vestida, tinha asas de libélula e uma varinha mágica, ela pensou, tenho que tratar bem esta senhora, ela pode me ser útil. Então respondeu com um sorriso hipócrita, claro, minha senhora. Martini pegou uma colher limpa, enfiou-a dentro do pote de geleia e a estendeu para a boa fada. Esta bateu as asas, voou em volta da colher, dando umas lambidinhas e pousou em cima do guarda-louça, dizendo, obrigada, Martini, você foi muito boazinha comigo. Como recompensa, você vai receber um dom. Cada vez que você disser uma palavra, uma pérola sairá pela sua boca. E a fada desapareceu.
essa é boa. Ao dizer essas 3 palavras, soltou 3 pérolas pela boca. No dia seguinte de manhã, a menina contou a história aos pais, soltando um monte de pérolas. A mãe de Martini levou as pérolas ao joalheiro e ele achou que eram muito boas, embora um pouco pequenas. Se ela dissesse palavras mais compridas, pode ser que as pérolas aumentassem, disse o pai. Então saíram perguntando aos vizinhos qual era a palavra mais comprida que existia. Uma vizinha muito instruída disse que era anticonstitucionalissimamente. Os pais obrigaram Martini a ficar repetindo a palavra, mas nem por isso as pérolas que ela soltava eram maiores. Talvez fossem só um pouco mais compridinhas, com uma forma meio esquisita. Além disso, como era uma palavra difícil, Martini não conseguia pronunciá-la direito e as pérolas não eram de tão boa qualidade. Azar, disseram os pais. Seja como for, estamos ricos. Agora nossa filha não vai mais à escola. Vai ficar sentada o dia inteiro falando por cima da saladeira. E ai dela se parar de falar. Martini, que era faladeira e preguiçosa, ficou encantada com o programa que arrumaram para ela. Mas depois de 2 dias ela já estava farta de ficar falando sozinha, sem sair do lugar. Depois de 3 dias, aquilo virou um tormento. Depois de 4 dias, virou um suplício. Na noite do 5º dia, durante o jantar, Martini teve uma crise de raiva e começou a gritar. Droga, droga, droga. Na verdade, o que ela disse não foi droga, mas uma palavra muito mais vulgar. Ao mesmo tempo, 3 pérolas grandes, enormes, rolaram pela mesa. O que é isso? Exclamaram os pais. Imediatamente eles compreenderam. É simples, eu devia ter imaginado, disse o pai. Cada vez que a Martini diz uma palavra comum, ela cospe uma pequena pérola. Mas quando ela diz um palavrão, cospe uma pérola grande. A partir daquele dia, os pais obrigaram Martini a ficar dizendo só palavrão por cima da saladeira. No começo, a menina se sentiu aliviada, mas logo os pais começaram a se zangar toda vez que ela dizia qualquer coisa que não fosse palavrão. Depois de uma semana, aquela vida se tornou insuportável e Martini fugiu de casa. Ficou o dia todo andando pelas ruas de Paris, sem saber para onde ir. Quando começou a escurecer, faminta e morta de cansaço, ela sentou num banco. Vendo que Martini estava sozinha, um rapaz veio sentar-se perto dela. Ele tinha os cabelos ondulados, as mãos muito brancas e um jeito muito doce. Começou a puxar conversa e a menina lhe contou sua história. O rapaz ouviu tudo com muito interesse, recolhendo no boné as pérolas que ela soltava ao fazer suas confidências. No fim, ele a olhou bem dentro dos olhos, com muita ternura. Fale mais, você é maravilhosa. Se você soubesse como eu gosto de escutá-la, quer ficar junto comigo? Você pode dormir no meu quarto, nós vamos ficar juntos para sempre e vamos ser muito felizes. Martini, que não sabia para onde ir, aceitou de muito bom grado. O rapaz a levou para casa, fez ela comer e dormir. No dia seguinte de manhã, ele disse: Agora, minha querida, vamos falar de coisas sérias. Não tenho nenhuma intenção de ficar te sustentando enquanto você fica sem fazer nada. Eu vou sair e trancar a porta. À noite, quando eu voltar, quero encontrar aquela sopeira grande, cheia de pérolas enormes. Ai de você se isso não acontecer. Naquele dia e nos dias seguintes, Martini ficou presa, obrigada a encher a sopeira de pérolas. Todas as manhãs, o rapaz de olhar doce saía e trancava a porta, e só voltava de noite. Quando não encontrava a sopeira cheia, ele batia na menina. Mas vamos deixar a Martini entregue ao seu triste destino e voltar um pouco para a casa dos pais dela. A irmã mais nova de Martini, que era boazinha e bem comportada, tinha ficado muito impressionada com aquela história e não tinha a menor vontade de encontrar a fada da torneira. Mas os pais estavam muito chateados com a fuga da filha mais velha e sempre diziam à outra: Escute, se você tiver sede durante a noite, nada impede que você se levante e vá beber água na cozinha. Ou então, você agora está grande. Bem que podia fazer alguma coisa pelos seus pais, depois de tudo que já fizemos por você. Mas Maria, eu me esqueci de dizer que ela se chamava Maria, fingia que não estava entendendo. Certa noite, sua mãe teve uma ideia. Serviu no jantar uma sopa de ervilhas secas, sardinha, toicinho com lentilha e queijo de cabra, tudo muito salgado. Mais tarde, Maria não conseguia dormir de tanta sede. Ficou umas 2 horas acordada na cama, repetindo: Não vou até aquela cozinha, não vou até aquela cozinha. Mas ela acabou indo, torcendo para a fada não aparecer. Que nada, foi só abrir a torneira que a fada escapou e veio voando até o ombro de Maria. Maria, você que é tão boazinha, me dê um pouco de geleia? Maria era boazinha, mas não era boba. Ela respondeu:
Muito obrigada, mas eu não preciso dos seus dons. Já chega a desgraça que você causou à minha irmã. Aliás, não tenho o direito de ficar mexendo na geladeira enquanto meus pais estão dormindo. A fada, que naqueles 1500 anos tinha perdido o contato com o mundo, ficou chateada com a resposta. Decepcionada, ela disse: já que você é tão pouco amável, vai receber um dom. Cada vez que você disser uma palavra, uma serpente sairá pela sua boca. De fato, no dia seguinte, quando Maria abriu a boca para contar a seus pais o que tinha acontecido, cuspiu uma cobra. Ela foi obrigada a renunciar a falar e explicou toda a história por escrito. Muito aflitos, os pais a levaram a um médico que morava no mesmo prédio, 2 andares acima deles. Era um médico jovem, simpático, muito respeitado no bairro e que prometia uma bela carreira. Ouviu o que os pais contaram e, com o sorriso mais encantador do mundo, olhou para Maria dizendo: vamos, não se desespere. Talvez não seja tão grave assim. Venha comigo até o banheiro, por favor. Chegando ao banheiro, o médico disse: debruce na banheira, assim. Agora, diga uma palavra. Qualquer uma. Mamãe, disse Maria. Na mesma hora, uma cobra enorme deslizou da boca dela para dentro da banheira. Muito bem, disse o médico. Agora, diga um palavrão para ver o que acontece. Maria ficou toda vermelha. Vamos, disse a mãe. Só um palavrãozinho pro doutor. Envergonhada, Maria murmurou um palavrão. Na mesma hora, uma jiboia caiu na banheira. Que gracinha, disse o médico emocionado. Agora, Maria, faça mais um esforçozinho e me xingue. Maria sabia que era preciso obedecer, mas para uma pessoa bondosa como ela, custava muito xingar alguém, mesmo sendo de mentirinha. Ela fez um esforço e pronunciou com voz abafada: sacana sem vergonha. Imediatamente, 2 cobrinhas venenosas enroladas como um novelo saltaram da sua boca e foram cair por cima das outras cobras. Exatamente o que eu imaginava, disse o médico satisfeito. Para cada palavrão, sai uma cobra grande. Para cada xingamento, uma cobra venenosa. O que se pode fazer, doutor? Perguntaram os pais. O que se pode fazer? É muito simples. Meu senhor, tenho a honra de pedir a mão de sua filha em casamento. O senhor quer se casar com ela? Se ela aceitar, eu quero. Mas por quê? Perguntou a mãe. O senhor acha que o casamento vai curá-la? Eu espero que não. Eu trabalho no Instituto Pasteur, na fabricação de soro antiofídico contra picadas de cobras venenosas. Lá estamos sempre precisando de cobras para extrair o veneno. Para mim, uma moça como sua filha é um tesouro. E assim Maria se casou com o médico. Ele foi muito bom para a menina e a fez tão feliz quanto dava para ser com aquela doença. Às vezes, quando ele pedia, ela dizia algum xingamento para soltar uma víbora, uma cascavel ou uma coral. O resto do tempo, Maria ficava em silêncio, mas não se incomodava, pois era uma pessoa simples e modesta. Passado algum tempo, a fada da torneira quis saber o que tinha acontecido com as 2 meninas. Um sábado à noite, depois da meia-noite, os pais tinham acabado de voltar do cinema e estavam comendo alguma coisa antes de deitar quando a fada apareceu. Perguntou das meninas, e eles contaram. Muito confusa, a fada ficou sabendo que tinha recompensado a menina má e castigado a boazinha. Por outro lado, por puro acaso, o castigo tinha trazido felicidade a Maria, enquanto o dom das pérolas tinha sido uma terrível maldição para Martim, fazendo-a sofrer muito mais do que merecia. A coitada da fada, muito desanimada, pensou: eu devia ter ficado quieta no meu canto. Eu não tenho nenhuma experiência do mundo. Acabo julgando tudo errado e não sou capaz nem de prever as consequências dos meus atos. Tenho que achar um mago mais competente do que eu para casar comigo e para me orientar. Mas onde eu posso procurá-lo? Pensando assim, a fada saiu à rua e foi voando para cima da calçada, até que viu uma loja iluminada. Era a mercearia do seu Said. O próprio seu Said estava colocando as cadeiras em cima das mesas antes de ir deitar. A porta estava fechada, mas a fada diminuiu bastante de tamanho e passou por baixo. É que ela tinha visto, jogados em cima de uma mesa, um caderno e um estojo de lápis que o Bakir tinha esquecido de guardar. Quando seu Said saiu, a fada arrancou uma folha do caderno. Nos cadernos do Bakir está sempre faltando uma folha. Depois ela tirou os lápis de cor do estojo e começou a desenhar. Claro, quando seu Said saiu, ele apagou a luz. Mas as fadas têm vista boa e conseguem enxergar as cores até no escuro. A fada da torneira desenhou um mago com um chapelão pontudo e uma capa preta bem larga. Terminado o desenho, ela o assoprou e começou a cantar. Preto te desenhei,
e por ti me apaixonei. Dize logo, mago amigo, queres casar comigo? O mago fez uma careta. Não, não quero, você é muito gorda. Então azar o seu, respondeu a fada. Ela soprou de novo e o mago não se mexeu mais. A fada arrancou mais uma folha. Muitas vezes nos cadernos do Bakir tem mais de uma folha faltando. E desenhou outro mago com capa marrom. Assoprou o desenho e falou: marrom te desenhei e por ti me apaixonei. Dize logo, mago amigo, queres casar comigo? Mas o mago marrom virou a cara. Não, não quero, você é muito magra. Tudo bem, azar o seu. A fada soprou o mago e ele voltou a ser um desenho imóvel. Então ela foi procurar de novo entre os lápis de cor e viu que só tinha mais um, o azul. Este é o último, ela pensou. Desta vez tem que dar certo. A fada pegou mais uma folha de papel e com todo capricho desenhou mais um mago, desta vez de capa azul. Quando terminou, ela olhou para o mago com muito amor. Era mesmo o mais bonito de todos. Tomara que ele me ame. A fada soprou o desenho e voltou a cantar. Azul te desenhei e por ti me apaixonei. Dize logo, mago amigo, queres casar comigo? Quero sim, disse o mago. Então a fada soprou o desenho mais 3 vezes. Na terceira vez, o mago se soltou da folha de papel, se levantou e pegou a fada pela mão. Os dois passaram por baixo da porta e voaram para a rua. Antes de mais nada, disse o mago azul, eu vou retirar os dons da Martine e da Maria. Você acha que é preciso? Perguntou a fada. É a primeira coisa a ser feita, disse ele. Imediatamente, o mago recitou uma fórmula mágica. No dia seguinte, Martine parou de cuspir pérolas. O rapaz de olhar doce, vendo aquilo, começou a bater nela. Mas logo ele viu que não adiantava e a mandou embora. A menina voltou para a casa dos pais. A aventura serviu de lição, pois ela se tornou uma pessoa doce e bondosa. No mesmo dia, Maria parou de cuspir serpentes. Era pena pelo Instituto Pasteur, mas o marido não achou ruim. Ele pôde ter o prazer de conversar com ela e constatou que Maria era muito inteligente. O mago e a fada desapareceram. Eu sei que eles ainda estão vivos, mas eu não sei onde moram. Os dois quase não fazem mais milagres, são muito prudentes e não fazem nenhuma questão de ser famosos. Só me esqueci de contar uma coisa. Lembram-se daquela noite memorável? Pois no dia seguinte, a senhora Said, mãe do Bakir, foi abrir a loja e encontrou os lápis do filho espalhados, o caderno aberto com 3 folhas arrancadas, 2 delas com desenhos de magos. Muito contrariada, ela chamou o Bakir e disse, zangada: O que significa isso? Você não tem vergonha? É para isso que você tem esse caderno? O Bakir cansou de dizer que não tinha sido ele, mas ninguém acreditou. E aí aqui no final repete aquela imagem, ó. Dá pra ver? Da fadinha saindo da torneira, né? E é isso. Esse livro aqui, eu peguei emprestado da minha irmã, tenho uma irmã de 8 anos, e ela descobriu ele na escola. O professor dela, ele lia esses contos aqui, e é muito legal, porque, na verdade, eles todos se passam na cidade de Paris, em uma rua chamada Rua Brocard, né, que é o nome do livro, né, uma parte do nome do livro mostra. E aí, por se passar nessa rua, em muitos dos contos, alguns personagens se repetem. Então, por exemplo, esse Bakir, o seu Said, eles estão em muitas histórias, assim, embora eles não participem tanto de todas as histórias, mas eles acabam aparecendo em uma ou outra. E outros personagens também, eu acho, não tenho certeza. Mas é muito legal. Então, tem várias histórias aqui, ó. Então, meio que cada capítulo é uma história. E aí tem o prefácio aqui, ó, que eu acho que eu vou ler um dia desses, que explica um pouquinho, né, do início, de onde que fica a Rua Brocard, essas coisas. Que, segundo o autor, aliás, eu não lembro se era o autor ou se era um personagem, mas ele disse que ele morou nessa Rua Brocard. E, enfim, eu achei muito legal esse livro. É legal que ele tem vários contos, e os contos são contos, assim, diferentes. Esse daqui, da história da fadinha, eu já tinha ouvido uma história parecida quando eu era pequena, mas eu acho que não era exatamente assim a versão. E então é legal porque são contos diferentes, assim. Eu gosto muito de contos de fadas, então eu até tô com vontade de comprar um livro que tem contos de fadas famosos, como da Cinderela, do Pequeno Polegar, essas coisas assim.
Mas esses aqui são legais porque são coisas que a gente muitas vezes nunca ouviu falar, essas histórias, e elas são muito boas. Algumas histórias são mais dramáticas, assim, mas nada também demais porque é um livro de criança. E outras são mais engraçadas, mas de qualquer forma eu achei um livro muito legal, então eu recomendo muito. Mais uma vez mostrando a capa aqui, ó. Isso daqui, na verdade, o que acontece é que parece um defeitinho do livro. Eu comprei ele pra minha irmã num site chamado Estante Virtual, que inclusive eu recomendo muito, porque, embora tenha vindo com esse defeitinho aqui, os outros livros que eu comprei lá, praticamente, se eu não me engano, assim, todos vieram em ótimo estado e eles têm um preço muito bom, porque esse site, ele reúne sebos do país todo. E eu nunca tive problema com entrega, nada disso. Eu sempre fui muito, como posso dizer assim, fui muito bem recebida, não sei se assim é a palavra certa pra usar, mas pelos donos dos sebos, né, eles entram às vezes em contato por e-mail e tal. Enfim, recomendo muito, recomendo o site Estante Virtual pra vocês comprarem, e também esse livro aqui, pra quem gosta de contos e pra crianças principalmente, é um livro muito legal. Então, por hoje é só, essa aqui foi a história que eu li hoje. Eu vou ver se no próximo vídeo eu leio outra história desse livro, provavelmente vai ser isso, mas também tem uns outros livros aí, também uns outros livros online que eu tenho vontade de ler, que eu já sei que eu tenho acesso a eles por meio de um site. Mas por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aperte o curtir, se inscrevam no canal, porque eu pretendo ficar aqui postando esses vídeos aí, porque eu gosto muito de ler, eu gosto muito de histórias, então pretendo ficar fazendo isso a partir de agora. E comenta aí se você gostou, o que você gostou na história, se você já tinha ouvido, se você tem alguma história que você quer que eu conte aqui, que você me recomenda que eu leia, enfim, muito legal isso, essa troca, então se vocês comentarem vai ser bem legal. E me digam também se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês acham que é uma boa ideia, se tem algo que eu poderia mudar, enfim, sempre bom recomendações, né? E é isso, muito obrigada e até a próxima.